tudo bem? Meu nome é Priscila, sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa Doce. Hoje nós temos aqui como convidada a Daniela. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Ela é representante da Igreja Batista Renascer, aqui do Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Com a Dani, nós vamos trazer o tema fé. De que forma a fé nos influencia ao tratamento da depressão, de que forma auxilia ao tratamento e diversos outros temas que nós vamos trazendo ao longo da nossa conversa. Então, Dani, vamos começar pelo teu começo. Fala um pouquinho para nós a respeito da tua caminhada, do teu início com relação às coisas de Deus, né? A fé de uma maneira geral, como tudo começou na tua vida. Bom, estou muito feliz de estar aqui contigo, Priscila, é um prazer, né? E falando um pouquinho dessa caminhada de fé, a minha caminhada começou aos meus 12 anos, né? Quando meu pai começou indo à igreja e nos levava com ele. Me apaixonei pelos louvores, pelas músicas que eram cantadas e desde ali eu quis sempre estar junto com as pessoas, estar cantando na igreja, trabalhando para Deus, né? E ali eu fui crescendo cada dia. Um dia trabalhava com as crianças pequenininhas, cuidando delas durante o culto. Depois passei a trabalhar com jovens. E a minha vida foi indo conforme Deus ordenava, né? Conforme Deus dirigia. E até que hoje eu trabalho numa igreja da qual eu sou esposa do pastor Kleber, aqui do Jardim América, Igreja Batista Renascer. E hoje estamos aí trabalhando, tentando ajudar, né, as pessoas a cada dia. Foi um início que perdurou, né? Com certeza, espero toda. que seja até o fim da minha vida. Foi um início breve que te trouxe até aqui, mas que bom. É verdade. E me diz uma coisa, na igreja em si, existem pessoas que te buscam, assim, mesmo que aleatoriamente, te buscam para falar a respeito da depressão ou que estão passando por momentos difíceis? Com certeza, sempre tem, né? As pessoas às vezes têm medo, né, de chegar direto falando já sobre a depressão, mas aos pouquinhos a gente aprende como lidar com esse tipo de coisa e aprende a lidar com o jeito que as pessoas chegam na gente. E tu vai vendo que as pessoas querem falar sobre um problema, uma dificuldade que estão passando, e muitas pessoas que hoje procuram a gente para pedir essa ajuda. De repente esse momento de pandemia aumentou um pouquinho, dá para ver a diferença? Com certeza, muito, porque hoje em dia as pessoas passam por muitas dificuldades. Né? É dificuldade financeira, é dificuldade na vida toda assim em si, porque todo mundo hoje passa por lutas. Na verdade, nós nascemos e crescemos já passando por lutas, né? Porque sem essas lutas a gente não tem nenhuma vitória, não tem nenhum ganho, a gente já sabe disso. Mas a depressão hoje tá muito grande na vida das pessoas, porque a depressão nada mais é do que muitas, como é que eu posso te colocar, muitas tristeza, né, que a gente vai acumulando dentro da gente e às vezes a gente não se anima a falar com ninguém, guarda para dentro de si e aquilo vai crescendo dentro da mente e do coração da gente e aí causa uma depressão. E muitas pessoas hoje nos procuram pedindo auxílio. Que bom que tem esse auxílio, que algumas pessoas têm a coragem de buscar também, né? É verdade. Sabe, existe uma expressão que eu considero muito errada, mas se usa bastante. Eu queria a tua opinião a respeito da expressão que a depressão é a falta de fé, a falta de Deus. O que tu tem a nos dizer a respeito dessa expressão? A gente já ouviu muito isso, que depressão é falta de fé. Mas eu não acredito, nós ali, pelo menos eu, meu esposo, a gente não acredita assim. A depressão não é falta de fé, porque quem não tem dificuldades na vida? Quem não tem lutas na vida? Né? Todos nós temos batalhas, dificuldades. A nossa fé, ela tem que existir, né? Tem que haver algo em que a gente possa se apegar. A depressão, como eu te coloquei, não é falta de fé, porque a depressão são tristezas que a gente tem. Quem já não passou por uma dificuldade? Quem não passou por uma perda na vida? Né? Quem não passou por alguma coisa que doeu muito? Todos nós passamos. Isso não é de hoje, é de muito antigamente, desde que o mundo existe. Então não tem nada a ver com falta de fé. Nós podemos ter essa, vamos dizer assim, doença do século, que é como colocam, né?
mas não tenha nada a ver com a nossa fé, de maneira nenhuma. A nossa fé vai estar ali firmada. Eu tenho a minha fé em Deus e eu já passei por tratamento de depressão. Não tenho problema nenhum em falar sobre isso, até mesmo porque a gente ajuda outras pessoas comentando, né? Porque eu perdi um bebê, o meu primeiro filho eu perdi aos 3 meses de gravidez. Era tudo que eu queria, né? Meu filho, era tudo que eu queria, tudo que a gente sonhou. E, no entanto, aos 3 meses de gravidez eu perdi. E quando eu fui ao médico, fui acho que 6 ou 7 médicos, e os mesmos me diziam a mesma coisa. Daniela, tu não vai ser mãe nunca. Meu Deus. Então, como que tu não vai entrar numa depressão? Tu é ser humano. Tu vive, né, querendo algo. É um filho, é uma vida, né? É o que tu casa querendo ser mãe já, né? Muitas vezes meu sonho era ser mãe. E aí alguém vem pra mim e diz, olha, tu perdeu e tu nunca vai engravidar. Tu não pode engravidar. E, no entanto, eu entrei em depressão com certeza. Desde aquela época eu já tive esse problema. Com 30 anos foi que eu engravidei a primeira vez. E eu tive que tomar remédios, me tratar. Minha fé faltou? Não, de forma nenhuma. Eu me firmei em Deus, como eu já conhecia Deus, tinha minha fé e acreditava que Ele ia me ajudar a sair daquela depressão. Porque existe duas coisas. A nossa tristeza que está dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e a tristeza que bate na nossa cabeça. Né? E a depressão é aquela da cabeça, é a enfermidade física que a gente tem. E a enfermidade da alma é a tristeza do nosso coração. A perca do meu filho foi uma tristeza muito grande para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um Deus ao qual me dizia que estava comigo, que ia me ajudar. Então, a minha fé não me deixou ir, vamos dizer assim, ao fundo do poço, mas me deixou entrar em depressão, porque eu sou humana. As permissões de Deus, né? A minha mente precisava de auxílio. E foi quando eu procurei auxílio médico, me tratei, melhorei. Nunca mais tivesse depressão? Infelizmente tive, sim. Tive outra vez depressão, um tempo bem longo depois. Fiz a mesma coisa. Me tratei, porque as pessoas, Priscila, elas pensam assim, depressão, a gente não pode ter, depressão é uma coisa que é vergonhoso dizer que tu tem. Só que, por exemplo, nós que estamos aqui entre mulheres, quando tu chega a uma certa idade, tu precisa repor hormônios, certo? Certo. Não é vergonhoso, é? Não é vergonhoso de falar. Não é. E é uma necessidade que teu corpo exige, a reposição. E quando tu tá cheia de problemas, dificuldade, que a tua mente cansa, tu não pode repor, tá precisando de medicamentos para te repor, para te ficar boa novamente, para te conseguir fazer as coisas novamente, naturalmente na tua vida como era antes. Então, nada além do que isso, um tratamento. Eu acredito assim. Sendo dessa forma é mais fácil de enxergar, né? Quando a gente perde esse medo de falar, né? Ou a vergonha, muitas vezes, de conseguir falar, né? Porque não são cargos que vão te impedir de falar isso, né? Como tu disseste que tu é esposa do pastor, nossa, mas as pessoas já te têm como um exemplo, né? Então tu é aquela mulher de ferro, né? Não sente dor, não tem problemas, não precisa resolver nada. Então, de repente, tu te abrindo assim, tu conseguindo falar para os que te buscam, principalmente, né? Tu conseguindo falar que tu também tratou, tu também precisa de ajuda, eles já começam a te enxergar como uma pessoa comum. Normal. Uma pessoa normal. Isso mesmo, mas que nunca deixou de ser. Sim. Né? São tabus, ainda é algo muito grandiosamente vergonhoso. Uma coisa assim, que eu posso te colocar, que inclusive acontece, eu já conversei com outras pessoas que me disseram a mesma coisa. Desde criança, eu sou a primeira de 3 filhos, então sou mais velha. Desde criança, eu sempre fui mais de resolver as coisas. Os outros já ficavam mais atrás de mim, faziam, mas se eu mandasse. Então, minha mãe e meu pai sempre me tiveram como uma mais forte. Quando eu tive esse problema de estar em depressão, uma tristeza profunda, eles diziam, mas como? Tu sempre foi forte, tu sempre foi corajosa, agora vai desistir? Não vou desistir. Só eu tô me tratando, eu preciso de remédio, eu não sou tão forte como parece ser. Não é a maneira que eles enxergam, né? Quando a gente precisa, a gente é forte, a gente é corajosa, a gente luta, a gente vai pra frente. Mas tem horas também que tu quer um colinho, né? Que tu quer alguém pra te amparar, pra te ajudar. E quando tu tá principalmente nessa luta, nessa dificuldade da qual tu precisa te tratar, mais ainda a gente precisa de um auxílio.
né? E às vezes as pessoas não querem contar porque os outros me veem como forte, eu não posso ser fraca. Isso não é uma fraqueza. É quando Deus coloca as pessoas para te dar esse auxílio, né? Porque a gente sabe que quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus, a gente tá amparada, né? Mas coisa boa é tu poder chegar em casa e ter um abraço, sentir, porque a gente ainda olha muito, mesmo com a questão da fé, a gente ainda olha muito pelo tocar, tu tem que tocar pro verdadeiro, né? Não é só o sentir da alma, a gente precisa do toque, ou então de enxergar algo que seja notório, para que tá auxiliando no tratamento, no caso. Então, coisa boa é tu chegar em casa e ter alguém que tu possa dizer, eu tô fraca agora, né? Eu tô precisando de auxílio. Então, é onde, creio eu, que é onde Deus coloca as pessoas, né? Porque mesmo dizendo assim, por falta de fé ou por falta de Deus, assim como tu, eu também não concordo. Até porque ele nos ampara em todos os sentidos, né? Como tu dissesse, ele permitiu... colocou, né, os médicos aí para nos tratarem. Exatamente, se a gente conseguir olhar por esse lado, né? Ele capacitou médicos e toda essa parte do pessoal da psicologia e tudo mais. Então, ele capacitou para que eles estivessem ali. Porque assim, ó, a gente luta com as forças que a gente tem, mas a gente sabe que tem um Deus que ele tá acima de todos e de todas as coisas. Ele criou o ser humano. Então, e tem pessoas que têm uma inteligência que eu fico assim admirada de ver, principalmente esses que tratam da gente como ser humano, psicólogos, psiquiatras, essas pessoas assim que estão sempre trabalhando nessa área. Eu fico assim, porque Deus deu essa capacidade para eles, sabe, de ter esse conhecimento. E como é que a gente vai dispensar isso? É verdade. Né? Não podemos, porque eu não tenho. Mas tem alguém que eu posso chegar lá, me abrir, conversar e que Deus deu inteligência para ele para me ajudar. Então, por que não procurar essa pessoa, né? É verdade. Não é questão de falta de fé, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu tô crendo que Deus está ajudando aquela pessoa a me ajudar, né? Então, é o colocar de Deus ali, né? O trabalhar dele na nossa vida, né? Por falar nisso, vamos falar um pouquinho de Bíblia? Vamos lá. Tem passagens bíblicas, tem algum discípulo, alguma palavra que seja mais expressiva com relação à depressão, que já podia ter acontecido, que seja mais visível, que a gente lê aquela passagem e de repente vai remeter a uma pessoa que passou por uma necessidade assim? Tem sim. Assim, eu vou te dar exemplo, tá? De homens e mulheres da Bíblia que a gente pode tirar, por exemplo, de que passaram por uma fase de depressão. E às vezes até mesmo a gente que conhece a Bíblia, passa por cima e diz, não, mas não é. Aí quando tu vai olhar, não, realmente. Por quê? Porque eles eram seres humanos que nem nós. Começando por aí, né? Tinham lutas, dificuldade igual a nós. E uma pessoa assim, ó, bem conhecida da Bíblia, que eu acredito que todo mundo conhece, até mesmo quem nunca pegou uma Bíblia já ouviu falar, que é o rei Davi. O rei Davi era um homem, que a própria Bíblia diz, que era um homem segundo o coração de Deus. Tá, mas o rei Davi teve depressão? Se tu for olhar a história dele, teve uma fase da vida do rei Davi que ele perdeu um filho, do qual era da esposa que ele amava muito. E ele perdeu aquele filho, faleceu o filho dele. E ele entrou numa depressão profunda, né? E aí ele diz que ele preferia, por que não ele morreu ao invés do filho? Aí tu fica imaginando, porque nesse momento a gente tem que aprender a se colocar no lugar dessa pessoa, sabe? E aí eu me colocando no lugar do rei Davi, olha só, eu perdi um filho, eu sei essa dor. Ele estava perdendo o filho naquela hora e queria que, por que não ele? Porque é tudo que a gente quer, então claro que a gente queria que fosse a gente e não o filho, né? E ele entrou nessa profunda depressão de querer que ele tivesse morrido e não o próprio filho. E só que aí a gente entra na mesma história que eu estava te falando sobre a fé. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Como assim? Como é que tu vai juntar essas duas coisas? Como que ele entra em depressão e era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele nunca deixou de lado o Deus dele. Com toda essa tristeza que ele tinha na alma, com toda a dor que ele tinha dentro dele, ele nunca deixou de contar tudo para Deus. Se ele fazia algo que não agradava a Deus, ele voltava lá, falava com Deus e pedia perdão do fundo do coração dele. E Deus, como ele conhece lá dentro da gente, não é o bonitinho por fora, sabe? Que todo mundo vê, não. Deus conhece o coração. E ele conhecia o coração de Davi. E ele via e ajudava Davi. E ali Davi nunca largou de Deus e nem Deus nunca deixou ele desamparado. Então, Davi teve essa depressão, mas Deus estava ali com ele para ajudar ele. O tempo todo. No tempo todo.
Outra que a gente pode falar também, que tu deve lembrar, é Noemi. Noemi... na verdade foi a primeira que eu pensei, quando a gente conversou, a gente leu um pouco também, né? Noemi é uma mulher espetacular. Eu acho assim, nossa, que mulher. Porque é uma mulher que saiu da cidade onde ela morava, que tinha sempre morou ali. Como a gente, né? Mora num lugar e de repente tu sai daquele lugar e vai pra outro que tu não conhece. Deixa tudo pra trás, né? Deixou tudo. Foi ela, marido, 2 filhos. Os filhos se casaram, né, nesse outro lugar, estavam vendo, vamos dizer assim, felizes, né? E de repente morre o marido e morre os 2 filhos. E como é que Noemi fica nessa história? Se ela saiu de um lugar para melhorar de vida e de repente acontece tudo isso na vida dela. Como tu não entrar numa tristeza profunda? Como tu não entrar numa depressão nessa hora? E aí a gente vê que Noemi ficou tão abalada que ela também diz pra nora dela, porque ela tinha 2 noras, apenas uma que ficou junto com ela, que ficou para ajudar ela. Sempre tem alguém que Deus manda para nos ajudar, né? E ela ficou com aquela nora e ela disse pra nora dela: agora não me chama mais de Noemi, de agora em diante meu nome é Mara. E aí a gente vai para ver o significado de Mara, e Mara quer dizer amarga. Então, olha o profundo de depressão que ela tava. Ela mesma. Sabe quando a gente diz aquela expressão, nem eu me aguento? Nem ela se aguentava. O que a gente chama de fundo do poço é onde ela foi. É onde ela foi. E aí Deus vai lá, e na fé que ela tinha também em Deus, se nunca, né, ela colocou a culpa, ai, Deus fez isso em mim. Não, sabe, a nossa fé é isso. A nossa fé é crer que Deus está sempre com a gente.